Quando terminou o tratamento deste paciente, ele se sentiu satisfeito com os resultados. Adquiriu insight de seu distúrbio e sentiu que podia enfrentar as situações normais da vida sem medo ou fracasso. Acima de tudo, ganhou controle sobre seu corpo e soube como prevenir ou vencer o colapso de seu ego e de impulsos sexuais. No entanto, devemos ter em mente a advertência de Reishi. Ninguém deveria se esquecer também de que uma dissolução do caráter masoquista não pode acontecer até que o paciente tenha tido um trabalho e uma vida amorosa durante um período de tempo razoável, ou seja, durante um bom tempo após o término do tratamento. Estamos agora na posição de discutir aspectos mais importantes da estrutura de caráter masoquista. O problema central do masoquismo é a aparente necessidade que o masoquista tem de sofrer, ou de derivar satisfação e prazer da dor, ou de experiências que outros consideram desagradáveis. Nos casos ordinários, esta necessidade de sofrer encontra sua expressão tanto nas fantasias masoquistas que acompanham a excitação sexual, como no comportamento provocativo que leva a castigar o masoquista e a humilhá-lo. No caso da fantasia, tal como de ser espancado ou amarrado, esta é uma condição necessária para a habilidade de alcançar a descarga no ato sexual. O comportamento provocativo deve ser visto como tendo uma função semelhante. A humilhação leva à tristeza, que traz à tona os sentimentos mais profundos. Após uma discussão com o parceiro, o masoquista funciona melhor sexualmente. Estudos analíticos revelaram que o masoquista tem um superego muito severo. A necessidade de sofrer foi interpretada como uma tentativa de abrandar o superego, de aliviar as dores de uma consciência culpada. Subjacente ao comportamento masoquista, existe ressentimento e ódio. Esse ódio latente do caráter masoquista justificaria plenamente a severidade do superego ou consciência, mas estas observações não resolvem a dificuldade. Permanece a questão de como é possível que um impulso, ódio, originalmente dirigido para fora, para o mundo exterior, volte-se para dentro, contra si mesmo. A resposta de Freud a esta questão foi pressupor um instinto de morte, ou seja, um instinto primário de destruição, originalmente voltado contra o self. Sob a influência do amor, Eros, este instinto é dirigido para fora em direção ao mundo na função de sadismo, misturado com o amor. De acordo com esta conceituação, o masoquismo resulta de uma condição que produz uma difusão destes dois instintos, de tal modo que o instinto de morte está agora livre para retomar sua direção original contra si mesmo. Não deveríamos ficar surpreendidos de saber que, sob certas circunstâncias, o sadismo ou o instinto de destruição que foi dirigido para fora pode ser introjetado, voltado para dentro novamente, deste modo, regredindo à sua condição primitiva. A este masoquismo denominou masoquismo secundário, para distingui-lo de uma parte do instinto de morte original que não está incluído neste deslocamento para fora, chamado masoquismo primário. A existência de um instinto de morte é altamente discutível. Há, no entanto, no homem e na vida animal, duas correntes de energia que propiciam impulsos, os quais podem ser designados como instintivos. Em nossa discussão deste problema,
No capítulo 5, descrevemos estes impulsos instintivos como sentimentos agressivos e ternos. Estes últimos podem ser igualados a Eros. Como diz Freud, sob certas condições, essas tendências instintivas podem se difundir e se tornarem antagônicas. Vejamos como isto ocorre. Quando estudamos a estrutura física do paciente masoquista, somos impressionados por vários aspectos. Estruturalmente, todos eles tendem a ser pesados, com forte desenvolvimento muscular, e tanto o homem quanto a mulher são fortes fisicamente. Não é a força física do atleta ágil e lépido, é mais como a força esmagadora do gorila. Em sua aparência física, lembra um gorila, porque suas costas tendem a ser arredondadas, os pescoços curtos e grossos, e as coxas bastante musculosas. Todo caráter verdadeiramente masoquista exibe a condição conhecida como atarracado, e isto responde por seu comportamento atáxico no movimento e na expressão. Quando se retraça o movimento energético numa tal estrutura, com suas severas tensões na parte posterior do pescoço e na região lombar inferior, pode-se achar uma explicação para o comportamento masoquista. Na estrutura masoquista, o impulso agressivo está debruçado para dentro, como se enormes pregadores tivessem sido postos nas duas extremidades do organismo. Como resultado, os sentimentos ternos se veem comprimidos pelos braços da agressão e sufocados. Eros luta para quebrar essa sufocação, mas fracassa e sofre um colapso. Pareceria que é culpa de Eros não conseguir manter os braços da agressão voltados para fora, o que é responsável pela agressão se voltar para dentro. Tal interpretação apoiaria a tese de Freud quanto a um instinto de morte primário. Entretanto, isto não explicaria o desenvolvimento genético do masoquismo, nem tampouco faz justiça ao fato de que, no indivíduo normal, os dois instintos não são antagônicos, mas complementares. Cada um precisa do outro. Este é um caso particularmente ilustrativo para o estudo dos fatores genéticos que produzem a estrutura de caráter masoquista. Primeiramente, devemos reconhecer que o caráter masoquista não se queixa de sentimentos de vazio interior. Ao contrário, se queixa de sentir-se estourar, reclama de uma pressão interior e da inabilidade em aliviar a tensão. Não mostra sinais de privação. Todo masoquista sente que sua mãe o amava. É o modo como esse amor se expressou que provocou o distúrbio e não a falta dele. É a expressão opressão. Se aplica à mãe do masoquista e não à do caráter oral. O ego do masoquista está esmagado, como se tivesse sido apanhado numa armadilha. Isto é quase que literalmente verdadeiro. Na extremidade superior é o sentimento forçado, e na inferior é a imposição de um treino rígido, a limpeza das funções excretoras que constituem as duas regressões. Para voltar a agressão para dentro, deve-se aplicar uma pressão antes que a agressão se fundeie na realidade, na função genital e na função mental. A criança reage muito fortemente a tais pressões. Chora, luta, se afasta. Através do olhar, da gesticulação e do movimento, apela a sua mãe por simpatia e compreensão. Este apelo aos sentimentos ternos de sua mãe é ignorado com base no aforismo de que a mãe sabe mais,
ou no que ela está agindo no melhor interesse da criança. A negação das necessidades espirituais da criança, graças a uma superênfase sobre suas necessidades materiais, cria o masoquismo. Dissemos anteriormente que a supressão resulta em masoquismo, do mesmo modo que a privação provoca oralidade. Suprimida está a independência do organismo jovem, o ego em desenvolvimento. A supressão não toma forma de hostilidade aberta. Opera sob o disfarce do cuidado extremado, da superproteção, da superpreocupação. Eventualmente se consegue submissão e o masoquista se torna um bom menino. São empregadas medidas enérgicas: aborrecer, punir, apelar ao amor da criança pela mãe e, finalmente, ameaçar de privar a criança do amor materno se ela não obedecer. Termina num estado de terrível confusão para a criança. Seus sentimentos são exigidos com o fito de desbloquear sua agressão. A agressão bloqueada impede a expressão de ternura. Em nenhuma outra estrutura de caráter, a ambivalência é tão acentuada e o conflito tão grande. No desenvolvimento desta estrutura de caráter, o sistema muscular da criança em crescimento é subtraído de sua função natural de movimento, para dar lugar à função neurótica de reter. Os músculos se superdesenvolvem a fim de reter impulsos negativos e controlar os naturais. A alimentação forçada tende a provocar vômitos, que então são reprimidos, causando uma severa tensão no pescoço e garganta. Uma insistência prematura sobre a limpeza relativa à excreção força a criança a empregar os músculos anais elevadores, os glúteos e os tendões da curva da perna para obter controle anal, dado que os esfíncteres externos não estão ainda sob controle voluntário. As fortes tensões musculares na cintura escapular reprimem o ódio e a raiva contra a mãe. Enquanto o masoquismo se desenvolve a partir de práticas iniciadas durante o segundo ano de vida, a estrutura masoquista não adquire uma forma definitiva até bem mais tarde. Geralmente há um período intermediário de luta, acessos de birra e rebelião, e até que esta resistência finalmente ceda, a estrutura masoquista não se forma, o que dá, na maior parte das vezes, após a puberdade. Podemos dar uma outra resposta à questão de como e por que ser espancado, ou a fantasia de levar uma surra pode ser experienciada como agradável. A resposta de Reich a esta questão foi uma das obras-primas da investigação analítica. Demonstrou que o masoquista não busca ardentemente o espancamento, mas o prazer da descarga sexual, como qualquer outra pessoa. O mecanismo de prazer específico do masoquista consiste no fato de que, enquanto ele luta para obter prazer como outra pessoa qualquer, um mecanismo perturbador causa o fracasso dessa busca e o leva a experienciar como desagradáveis sensações que o indivíduo normal experiencia, como prazerosas, quando estas excedem uma certa intensidade. Este mecanismo perturbador específico é a espasticidade da musculatura, que ao nível genital impede os sentimentos ternos de carregar adequadamente os órgãos de descarga. O resultado é um acúmulo de energia na pelvis. Os sentimentos ternos estando no abdômen e a agressão nas nádegas e coxas. Neste ponto, nos casos mais severos, o masoquista vive sensações de estourar,
fica angustiado e deve ser alcançada uma descarga. Nesta situação, o masoquista é como a criança tensa, irritadiça, irascível, cuja sensação de aborrecimento dos pais resulta finalmente em ser batida após que a criança chora, se aquieta e cai no sono. Muitas vezes os pais sentem a necessidade que a criança tem de chorar e podem mesmo perceber o mecanismo. No caso da criança, a surra aumenta a tensão a um tal ponto onde não se pode mais reprimir nada. A energia represada atravessa o bloqueio na forma de choro convulsivo e soluços. É o choro e o soluçar que descarregam a tensão e produzem relaxamento, não a surra. A situação é semelhante para o masoquista. O medo de uma forte excitação genital faz com que a energia seja retida nos órgãos pélvicos e nádegas. Aqui a energia se atola, incapaz de se mover para fora numa descarga, nem tampouco para dentro, em retirada. Resulta um estado de ansiedade intolerável. Pode ser empregado, então, um dos dois mecanismos alternativos. Apertando muito forte as coxas, uma contra a outra, e comprimindo as nádegas, a energia pode ser forçada a ir para os genitais e descarregar. Esta é a prática masoquista corriqueira durante a masturbação e a relação sexual. Logicamente, fica reduzido em muito prazer da descarga. O que o masoquista fez aqui foi adotar uma prática anal para a função genital. O outro modo traria uma descarga mais potente, mas exigiria o uso da força para aumentar a tensão a um ponto onde fosse impossível segurá-la, então ocorrendo a descarga. O espancamento ou a fantasia de espancamento masoquistas servem justamente ao propósito de aumentar a tensão. Não é sempre necessário ter uma fantasia de espancamento. É necessário que essa fantasia seja suficientemente poderosa para proporcionar ao indivíduo uma forte reação, para mobilizar a energia adicional necessária a derrubar o bloqueio. A fantasia tenderia a repetir a situação infantil que produziu originalmente o medo e a tensão, deste modo mobilizando a agressão, congelada na atitude retentiva. Aqui a compulsão a repetir se apresenta em forma mais clara, sendo evidente a razão para tal comportamento. As interpretações psicoanalíticas das mesmas ações abordam superficialmente a situação, ao contrário da interpretação dinâmica efetuada no nível bioenergético. O mais profundo significado da fantasia de espancamento passivo pode ser: me bate porque assim eu posso me relaxar sem ser responsável por isso. Psicologicamente, é verdade que exista uma mudança da responsabilidade para a pessoa que administrou a punição. O papel dos nates tem uma dupla interpretação psicológica. Freud comentou que os nates são as regiões corporais, especificamente erotogênicas, que no estágio anal sádico têm preferência. Reiche mostrou que bater na bunda tem a função de proteger a região genital, algo vulnerável. A espasticidade do soalho pélvico no caráter masoquista também se estende até o aparelho genital. Neste paciente havia uma tendência do pênis de se recolher dentro do saco escrotal. Tenho visto a retração do pênis em outros caracteres masoquistas. Psicologicamente, há uma ansiedade de castração violenta. O masoquista tem medo de sensações intensas de prazer nos genitais. A inibição de excitação aumentada
transforma-se em ansiedade. Então, a falta de prazer aumenta o desejo e o sofrimento que subjazem as reações do caráter masoquista. O paciente de Reishi descreveu o medo como o sentimento de que o pênis se derreteria, ou de que o pênis estouraria se ficasse cada vez mais carregado de excitação. Um dos meus pacientes sentia dor no pênis à medida em que aumentava a excitação. Tinha uma urgência incontrolável de espremer o pênis e reter a ejaculação. As fantasias masoquistas de fogo são relacionadas a este medo do calor genital. O masoquista transfere à função genital um padrão de respostas, derivado de suas experiências com a função anal. Tem medo da descarga involuntária e atua no sentido de controlá-la. Esse controle reduz o prazer a um ponto no qual é insatisfatório. Seu desejo aumentado leva-o a buscar mais satisfações genitais. À medida em que esse desejo aumenta, aumentam a excitação e a retenção. É um círculo vicioso ao qual o masoquista se vê amarrado. Muito frequentemente o terapeuta analítico é preso no mesmo círculo. No próximo capítulo, estudaremos aspectos adicionais deste problema e as medidas terapêuticas necessárias para manipulá-los.